Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos para mais um passo a passo de pintura em tecido. Hoje eu trouxe esse lindo pet aí, ó, já começo com a minha cor camurça. Peguei aí a minha toalhinha da marca dele, que vocês encontram lá na Coisas Dali, que eu vou deixar aqui na descrição da videoaula o link do Insta da Coisas Dali, que é só acessar e lá no Instagram dela vai ter o link de compras. É só acessar lá e você já vai ser direcionado para a área de compras. As tintas que nós estamos usando é da nossa parceira Acrylex. Agora, com um pouquinho da minha cor salmão bebê, eu venho mesclando, principalmente nessas dobrinhas aqui do pet, ó. Passo bem em cima e vou espalhando bem. Para você que é mamãe de pet aí, né? Olha só que legal esse trabalho que eu trouxe em homenagem a todas nós mamães e nós que somos também mãe de pet, né? O amor por pets. Aí eu venho preenchendo, espalhando bem com cuidado, tá? Ó. E se você não é inscrito aqui no canal, então já se inscreve e aperta o sininho de notificação. Já adiantei as áreas de preenchimento, no focinho eu já preenchi com cappuccino. Agora eu venho bem aqui, ó, venho passando a minha cor rústico, seguindo sempre o movimento do risco. E nessas partes que são as áreas de volume, vocês façam como eu iniciei lá, tá? Mesclando, coloquei o salmão bebê e o camurça. Agora, nós vamos sombrear. Gosto também, tá? Por mais que essa pintura ela seja um pouquinho mais marcada, principalmente essas dobrinhas, mas eu trabalhei com ela úmida. E aí, eu venho bem em cima do risco e vou puxando essas sombras. O risco, pessoal, vai estar disponível lá na plataforma do Instagram, Ateliê Dom Arte Mônica Barros. Então, se você não me segue lá, já segue, já começa a seguir, porque os riscos ficam todos lá disponíveis, tá bom? E também tem a nossa plataforma do Facebook, Mônica Barros Artes. Peguei mais tinta aqui, ó, e continuo espalhando, não carrego muito pincel, trabalho sempre com pouca carga de tinta, porque se trata de sombra, venho espalhando bem, ó. Vou sombrear aqui também, ó, abaixo do laço, porque precisa de sombra, como o laço está posicionado em cima da cabeça, então é um ponto de sombra, por isso que eu tô acrescentando essa cor rústico. Eu já aproveito também, pessoal, quando eu tô sombreando, vou seguir aquela mesma técnica que eu tenho falado nas outras aulas, né? Posiciono sempre o meu pincel em cima do risco, e aí com a própria cor de sombra, eu já venho fazendo esses acabamentos externos também, que aí você no final já vai estar pronto o seu trabalho com esses acabamentos. Dou continuidade, ó. Agora, eu vou fazer uma sombra bem aqui, uma marquinha para formar a pálpebra dele, ó, dela, na verdade, dessa pet. E aí, eu passo e dou uma espalhada. Venho aqui desse outro lado também, com um pouquinho da minha cor rústico e faço da mesma forma que eu fiz de um lado, vou fazer do outro. Continuo trabalhando aqui com o rústico, ó. Passo bem em cima do risco, vou espalhando bem. Aqui, pessoal, eu tô espalhando mais um pouquinho, tá? Do rústico, onde precisa. Aí, eu venho, vou dando aquela espalhadinha pra deixar uma sombra mais larga, mais profunda. Aqui, pessoal, faço mais uma marcação, tá? Usando o rústico ainda. E o que eu faço de um lado de um olho, eu vou fazer também do outro lado, seguindo a mesma forma. Com o cantinho do pincel, ó, vou dando uma espalhadinha também. Vou fazer também essa sombra aqui em cima, ó. Espalho. Já faço também essa sombra aqui embaixo, passando o pincel seguindo todo o movimento da parte de baixo, ó, do focinho, que é pegando também essa parte da boca. Agora, com um pouquinho do preto, eu venho aqui em cima do focinho, aonde a gente preencheu com a cor cappuccino. Eu venho fazendo essa sombra em cima, seguindo, ó, o risco que estava visível lá. Bem pouquinho preto, nada de exagerar demais. Continuo aqui também com o preto, ó. Já aproveito e nesse espacinho da profundidade da boquinha também, eu acrescento o preto aos poucos.
bem pouca tinta mesmo. Olha como fica já essa parte profunda onde tá saindo a língua. Aqui eu vou fazer mais uma marcação. Volto novamente com o meu pincel, faço de novo, para deixar bem marcadinho, tá? Que precisa. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Já fiz, ó, em forma de meia-lua, um movimento meia-lua, ó. Passando aqui em cima, faço 3 movimentos de cada lado da parte do focinho e fica assim. Depois que eu faço essa marcação, eu venho com a própria sujeirinha do pincel, ó, e dou uma sombreada em cima. Lembrando que é pouca tinta, tá? Porque aí eu consigo sombrear. Vou vir aqui embaixo de novo, vou deixar mais marcado, usando um pouco do preto. Sigo sombreando também aqui, ó, espalhando bem. Com cuidado. Venho aqui desse outro lado. Eu vou espalhar bem aqui, ponho um pouquinho do preto e dou sempre aquela espalhadinha, pessoal, já para formar uma sombra. Dei uma adiantada na profundidade da boca, agora eu vou acrescentar o preto bem aqui, vou dando sempre uma espalhadinha, tá? Já adiantei, pessoal, aqui ao preenchimento dos olhos e do nariz com preto. Agora, eu venho com um pouquinho do branco, pincel número 4, e acrescento aqui bem nessa lateralzinha, ó, do olho, como vocês estão vendo aqui, com um pouquinho do branco. Vou acrescentar o branco também aqui desse outro lado do olho. Com um pouquinho do preto, eu faço um contorno bem na lateralzinha, e vou fazer também esse processo lá do outro lado do olho. Voltei com a minha cor branca novamente e vou subir aqui em cima para fazer uma pálpebra superior usando um pouquinho desse branco. Repito o mesmo processo aqui, usando bem pouca tinta. Com um pouco do preto, pessoal, eu reforcei a sombra de baixo, tá? Do olhinho, da pálpebra, e venho aqui em cima agora e também faço essa sombra mais marcadinha, ó. Tipo um teto de uma casinha, ó. E eu venho sombreando, acrescentando esses detalhes usando preto, dou uma espalhada com cuidado. Aqui desse outro lado, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá do outro, ó. Coloco um pouco do preto, dou sempre aquela espalhada para não ficar muito excesso de tinta. Agora, com o pincel número 0, venho com um pouquinho do preto, ó. Dou umas batidinhas aqui em cima e vou espalhando bem. Faço do outro lado também, da mesma forma. Vou fazer algumas sombras, ó, pessoal, que tem aqui, espalhando bem, ó. Aí, do outro lado também, eu faço esse mesmo processo. Pra língua, eu pego um pouquinho do meu rosa bebê, coloco bem aqui na pontinha e vou puxando. Agora, volto com um pouco do pink, ó, jogo lá em cima e vou descendo pra pontinha da língua e uno as duas cores. Depois que eu fiz o preenchimento da língua, nós vamos fazer a iluminação do nariz. Lembrando que a base do nariz para esse tipo de luz tem que estar seco. Vou pegar um pouquinho do branco com o pincel número 0, ó, faço esse movimento. Depois que a gente fizer essa luz, pessoal, e fizer a iluminação dos olhinhos, nós vamos voltar para finalizar a língua, tá? Para esse tipo de iluminação, pouca tinta nós usamos, não exagerem na carga de tinta, tá? E aí, eu venho, ó, com cuidado, com um pouquinho do branco, e vou fazendo aqui a entradinha do nariz. Se vocês não conseguirem fazer com esse pincel, o número 0, vocês podem usar o pincel de contorno.
Depois que eu fiz, eu volto com o cantinho do pincel, ó, dou uma intensificada, para esse branco ficar mais evidente, ó. Olha que lindo que fica, pessoal. Vou acrescentar aqui também um pouquinho em cima, para trazer um brilho extra, ó. Faço também a iluminação dos olhos, um movimento circular em cima, ó, da pupila, pouca tinta, venho aqui, faço esse risquinho. Do outro lado também do olho, um movimento circular. Faço esse outro risquinho em cima, pouquinha tinta, sem apertar as cerdas do pincel. Pego mais um pouquinho do meu branco e intensifico. Volto de novo, ó, e aí fica bem evidente o brilhinho no olho. Olha que lindo que fica, pessoal. Fantástico essa técnica, eu gosto demais, ó. Com o cantinho agora do pincel do batidinhas, para ficar mais evidente esse branco. E tá pronto os nossos olhos aí. Olha que show que fica. Agora, nós vamos fazer a iluminação da pele, ó. Peguei um pouquinho do branco e venho onde não tem sombra. Vou arrastando esse branco, espalhando bem, ó. Principalmente nas áreas de volume, tá? Vou colocando aqui. Nem parece que é branco, né, pessoal? Mas é assim, ó. Espalho bem em cima para trazer mais um pouco de volume, tá? Vocês podem usar o pincel da referência 454, que ele também é bom. Esse que eu tô usando é o da Acrylex, ele é língua de gato de cerdas macias. A referência desse pincel é o pincel 058 e é um número 8 da Acrylex, tá? Então, ele é muito bom também, ele é macio. Aí, eu vou fazendo toda essa iluminação, respeitando aí os meus pontos de sombra. Entro com branco só onde não tem sombra, ó, espalho sempre para não ficar muito marcado. Continuo com a iluminação, venho aqui no meio, ó, da cabeça e faço essa iluminação também. Não esqueça que o risco vai ficar disponível lá na plataforma do Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já corre lá para me seguir. Ateliê do em Arte Mônica Barros, tem a nossa fanpage no Facebook também, que você pode encontrar todos os riscos disponíveis lá. Mônica Barros Artes. Não esquece também de deixar aquele like, o seu comentário, isso me ajuda muito. Depois que eu fiz a iluminação, pessoal, venho aqui com um pouquinho do meu preto e acrescento em alguns pontos que precisa, ó. Com batidinhas, bem pouquinho preto mesmo, e dou uma espalhadinha. Para a parte da orelhinha, ó, venho já no meu ponto de sombra, pego o meu preto, que é a cor mais escura. Como essa orelha tá virada pro rosto, então por isso que a nossa cor mais escura vai ficar posicionada desse lado. Espalho bem essa cor preta. Agora, com a minha cor cappuccino, já coloco aqui na lateral, na bordinha da orelha, ó. E eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho com as duas cores úmidas. Então, o preto ele ainda tá molhado, tá? Passo bem na bordinha e vou espalhando bem. Sem lavar o pincel, volto bem aqui no centro da orelha, ó. Com a minha cor cappuccino, que é o ponto de luz maior que a gente tem. Coloco a minha cor cappuccino, vou espalhando. Volto com o preto aqui bem na parte de baixo, ó, da orelha e acrescento e vou unindo as duas cores. Só que nessa parte de baixo eu uso bem pouquinho preto mesmo, pessoal. Acrescento um pouquinho do meu preto bem aqui nessa parte do laço também. Dentro da orelha, ó. Agora, volto com um cappuccino para alinhar as cores, ó, e vou espalhando bem com movimentos circulares. Adiantei, pessoal, essa outra orelha da mesma forma que eu fiz a outra, tá? E bem na bordinha da orelha eu coloquei um pouquinho do branco para ressaltar mais ainda. Agora, na língua, eu volto com um pouquinho da minha cor púrpura, um pincel número 0, vou espalhando dentro. Venho aqui, ó, bem na bordinha, faço esse risquinho com púrpura no meio da língua para dividir, para trazer volume. Pego um pouco do branco agora e vou fazer toda a iluminação da língua.
Para a parte do corpo, nós vamos trabalhar também usando a cor Camoça. Espalho bem. Depois que eu preenchi, nós vamos trabalhar as áreas de sombra usando o rústico. Pouca tinta, tá, pessoal? Continuo, pessoal, usando ainda o rústico, tá? Vou abrir aqui uma sombra maior, deixar ela mais larga. Parece preto, mas não é, tá? É o rústico mesmo, ele fica mais intenso porque deu uma secada. Já adiantei o lacinho com a cor pink. Agora, com um pouco do púrpura, nós vamos trabalhar as áreas de sombra e profundidade. Pego um pouquinho desse púrpura, posiciono bem aqui, ó, na parte de profundidade, é onde é a abertura do laço. Vou descendo, sombreando com um pouco do púrpura. Pego mais um pouco, volto aqui do outro lado, também, ó, que é a profundidade dele. Passo o pincel em cima e vou dar uma espalhadinha para baixo. Aqui eu já vou separar, ó, do outro lado também. Faço essa marquinha usando a cor púrpura. Venho aqui, faço esse acabamento do outro lado. Pego mais um pouquinho de tinta, volto aqui, vou fazer também essa outra parte, ó, usando púrpura, que é um detalhe que tem no laço. E sempre espalho para não ficar muito excesso de tinta. Aqui eu vou acrescentando mais um pouco para deixar mais profundo. Vou dando continuidade ainda, trabalhando com a cor púrpura. Aqui no meio do laço, ó, do outro lado também acrescento esses detalhes. Em cima, pessoal, do laço também, para trazer um acabamento bonito, eu passo a minha cor púrpura. Venho aqui, ó, deixo um espacinho e espalho bem na lateral do laço. Peguei um pouquinho da minha cor vinho para deixar mais profundo ainda e venho reforçando toda essa parte de sombra do laço, porque precisa, tá, pessoal? Para deixar mais profundo. Agora, nós estamos trabalhando com a cor vinho. Aqui do outro lado também eu vou fazer o mesmo procedimento. Reforcei alguns pontos usando um pouco da minha cor vinho, como vocês estão vendo aqui, bem pouquinha tinta, tá? Pego um pouco da minha cor branca agora e faço a iluminação do laço para trazer volume, brilho. E aí, vocês esperem secar, tá? Para fazer esse tipo de iluminação.
Peguei, pessoal, um pouquinho, tá, da minha cor Amora, diluí na aquarela Silk para facilitar aqui esse fundo. Com o pituá, eu venho, ó, sombreando com movimentos circulares. Dei uma adiantada, pessoal, no fundo, ó, agora nós vamos trabalhar as rosinhas. Peguei um pouquinho do pink, já venho fazendo, ó, ela com o pincel número 4, espalhando bem. Com o cantinho do pincel, eu volto com a minha cor púrpura para trazer profundidade. Com o branco, eu volto e faço a iluminação. Aqui na lateral do pet, pessoal, eu diluí um pouquinho também da minha cor violeta, cobalto, tá? Para deixar mais escurinho essa sombra. E lá no cantinho da toalha, eu trabalhei com a minha cor pink diluída. E aí, pro galinho agora, com o verde musgo, eu fiz, ó. E usei o pincel número 4. Venho colocando alguns detalhes aqui usando esse pincel número 4, ó. Fica bem delicado, pessoal, essas rosinhas aqui na toalhinha. Olha que gracinha. E ela é muito fácil de fazer também, né? Ó, continuo colocando os acabamentos. E olha que riqueza que ficou, pessoal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Com o stencil agora para dar um melhor acabamento para nossa toalha. A referência dele é 2888 da OPA Criando Arte. Stencil posicionado na toalha. Trabalho com a minha cor Amora, usando o pituá para facilitar o nosso trabalho. Para essa parte de baixo, coloquei a minha cor pink. Para deixar mais escuro, pessoal, com a minha cor violeta, eu venho dando batidinha nas letras de baixo, ó, como eu tô fazendo aqui. Agora, para essa parte Te Amo, da letra de baixo, com a minha cor púrpura, eu acrescento aqui nas letras embaixo, com o pituá. Olha só, que coisa mais linda, pessoal, que fica. Desloco um pouquinho o meu stencil, pessoal, ó, para ficar uma sombra. E aí, eu venho com a sujeirinha do pincel da minha cor violeta, ó, sem apertar, venho rebolando em cima o pincel para trazer uma sombra. E na parte de baixo da letra Te Amo, volto com o meu outro pituá com a cor mais escura também, fazendo essa sombra. E olha que lindo que fica, pessoal. Com o stencil, pessoal, de patinhas, ó, posiciono aqui em cima com o meu glitter poliéster na cor magenta. Para esse glitter sobressair, pessoal, eu tenho que usar uma cor aqui de base. Coloquei a minha cor, ó, pink, venho dando batidinhas, usando aqui o meu stencil, ó, com o pituá. Já em sequência, volto com outro pituá limpo, ó, com glitter, e dou alguns apertões em cima para que esse glitter, ele fixe junto com a tinta. Ele não sai, pessoal, pós-lavagem, tá? E vocês dão um apertão, ó, para ele grudar junto com a tinta. E fica fantástico trabalhando assim, fica um charme a peça. Olha que riqueza que ficou, gente. Eu aguento, meu Brasil brasileiro. Olha que lindo, pessoal. Eu amo pets. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um beijo da Prof. Mônica Barros. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau.